Pessoal, uma bomba e acaba de explodir. É isso mesmo. Moraes, Dias Toffoli e Gonê, PGR, presos. É isso mesmo. Espera aí que você vai entender tudo aqui neste vídeo. Está acontecendo aí um encerramento aí da CPI do crime organizado, né? Então, que o Davi Alcolumbre não quis prolongar ali, né? Nem vou falar no Davi Alcolumbre aqui, ou seja, um baita de um sem vergonha, né? Não quis prorrogar ali para proteger os amiguinhos, ele se proteger das falcatruas, né? Só que o que acontece? Vem o relator ali da CPI do crime organizado e fala que sim, há indícios concretos. Até esses dias, ou seja, ele falou isso esses dias em um outro vídeo, que há indícios concretos que o STF está envolvido diretamente com o PCC. É isso mesmo. E daí agora, como está encerrando aí, então, ou seja, ele não está acusando os ministros diretamente por isso, porque precisa de mais provas, né? Então, realmente, o cara não quer, o cara só quer fazer uma acusação ali, ou seja, comprovada, né? Mas ele pede o indiciamento de ministros, e até mesmo do Gonê, ali, o PGR, ele pede o indiciamento, então, ou seja, por crimes ali de responsabilidade. Então vem ali o relator ali da CPI do crime organizado e pede indiciamento dos ministros e também do Gonê. O que isso, claro, poderia levar até mesmo impeachment e até mesmo prisão, né? Mas não para por aí. Vem então o Romeu Zema e expõe todos os crimes do STF. E aí sim pede a prisão, que Dias Toffoli e Moraes têm que ser presos. E eu não sei você, mas eu acho que uma pessoa não precisa ser muito inteligente. Até mesmo uma pessoa leiga entende isso. Eu não sei você, mas eu acho que se nós vivêssemos em um país sério, tudo isso que está acontecendo com esses ministros aí, principalmente Dias Toffoli e Moraes, eles não estariam impeachmentados. Porque o que eles têm feito não é um processo assim, impeachment e fica na boa. Não, esses caras têm que ser presos mesmo. Se nós vivêssemos um país sério, esses caras já estariam presos. Esses caras têm que ser presos, têm que ser punidos. É só para um cidadão comum que a lei vale? Não, tem que valer para eles também. Mas afinal, eu vou deixar o vídeo aqui do relator da CPI do crime organizado, onde ele vai para cima aqui, então, desses ministros e do Gonê. E também eu vou deixar o vídeo aqui do Romeu Zema com essa matéria, então, onde ele pede a prisão ali desses ministros, tá? Pessoal, antes de tudo, meu nome é Cleiton Costa, tá? Você que não me conhece, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e bora aqui para essas matérias. A expectativa é de que a gente possa fazer a apresentação. A gente recebeu agora a notícia de que o presidente Fabiano Contarato adiou para o período da tarde, para as 14 horas. Então, 14 horas, estaremos aí para fazer a leitura do relatório. Uma justificativa, senador, para adiar a sessão? Não falei com ele, mas imagino que seja por conta do prazo para a leitura. Não vejo prejuízo para o resultado final. Recebeu algum tipo de manifestação por parte dos ministros do Supremo ou do Paulo Gonê, Procurador-Geral da República, aos pedidos de indiciamento apresentados no relatório? Não, até o momento não. Senador, os indiciamentos de hoje, os 4 indiciamentos, eles só têm a ver com a questão do Banco Master ou o senhor também vai ter outros indiciamentos futuramente envolvendo a CPI do crime organizado? A CPI esgota seu prazo hoje, né? Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação à falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. Relator, crime de responsabilidade, o que tem a ver com crime organizado, senador? É uma consequência lógica, basta fazer o acompanhamento. O relatório é muito textual sobre isso.
você faz uma sequência de atos. A depender da figura, ou seja, do sujeito ativo, de quem comete o crime, você vai ter crime comum ou crime de responsabilidade. Hipoteticamente, o mesmo fato pode, inclusive, equivaler as duas tipificações. Então, a consequência natural da análise dos fatos que foram apresentados. Então, na visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. E o Nunes Marques, que também teve contrato, o filho dele? E nem do Mansur e outras figuras que Ibanez. Na introdução do tópico que fala de indiciamento, a gente deixa clara a escolha que a gente faz. O indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Vou dar um exemplo didático. Eu precisaria ter quebras de sigilo mais robustas para poder identificar o crime de corrupção. Nós temos notícias relevantes, as informações centrais do ponto de vista de pagamentos, a consultorias, a advocacia, são feitas no relatório, mas o ato de indiciamento exige uma prova a mais, para que a gente possa fazer isso de forma formal e responsável. E é o que a gente faz, a gente deixa isso claro, aponta a necessidade de novas investigações, aponta a necessidade de instalação da CPI própria do Banco Master e aponta a necessidade de que o trabalho das autoridades que cuidam disso seja cuidadosamente acompanhado pelo público. Então, na avaliação do senhor, há uma clara prova de que os ministros do Supremo cometeram crimes? Na minha visão, o crime de responsabilidade está comprovado, por isso faço o indiciamento. Não chama a atenção o filho do ministro Nunes Marques também ter contratos milionários com o esquema Master? Se ele tem contratos milionários, é a informação que você tem, mas não chegou à CPI. A CPI chegou uma informação de um pagamento na caixa de R$200 mil, o que não chama atenção isoladamente. A gente faz essa análise cuidadosa de cada pagamento, nós temos pagamentos de valores muito elevados, acima de 540 milhões, se não estou enganado, em um ano. E a gente faz uma separação. Cada pagamento desse, isoladamente analisado, não pode ser configurado, não pode ser denominado como prova de crime. Só isso. Eu preciso de mais fatos. Uma investigação que teve duração tão curta e sofreu tanto boicote não conseguiu chegar. Eu tenho absoluta certeza de que investigações vão apontar o cometimento de diversos crimes comuns, por figuras absolutamente relevantes na República. Mas a CPI não teve essa capacidade de investigação. Agora cabe ao presidente do Congresso. Para aprovar o relatório do senhor? Pois não? O senhor acredita que vai conseguir votos para aprovar? Vamos descobrir isso só no plenário. Relator, caso seja aprovado, o relatório ele é encaminhado à PGR. O relatório que pede o indiciamento do próprio PGR é encaminhado à PGR. Eu gostaria que o senhor avaliasse esse procedimento e qual a expectativa em relação ao indiciamento de fato dessas autoridades. O processamento, investigação e julgamento por crime de responsabilidade se dá aqui no Senado. Ele independe da atuação do PGR. O PGR é fundamental no tocante à apuração de crimes comuns. Isso significa dizer que o cometimento de crime comum por ministro do Supremo Tribunal Federal só vai ser apurado se tiver iniciativa de Paulo Gonet. Pois é, mas Pergunta, senador, o seu relatório, ele antecipa o algo que poderia ocorrer um debate se tivesse a CPI do Márcio, ou você acha que não, são coisas distintas? Não, a gente apenas toca pontos que ficaram muito evidentes nessa apuração. É necessário uma apuração específica com relação ao caso Master, pela sua profunda infiltração no poder público. Isso foi vislumbrado pela CPI. Mas, como eu disse, a gente precisa ter responsabilidade. O ato de indiciamento é um ato de decisão do relator, que vai ser ou não confirmado pelo plenário da comissão, mas ele tem base. Eu tenho que ter indícios veementes que colocam aquela situação acima de uma mera suspeita, de uma mera dúvida. Para a condenação criminal, a prova tem que ser ainda mais robusta. Para a condenação aqui no próprio Senado por crime de responsabilidade, essa prova já nos basta. Vamos direto ao ponto nesse vídeo, sem rodeios. Você conhece esse senador aqui? O nome dele é Alessandro Vieira. Hoje ele é relator na CPMI do crime organizado. Alessandro Vieira é um senador de centro-esquerda, é um cara que odeia o Bolsonaro, odeia a família do Bolsonaro, não é de direita. Então não tem como rotular nele alguém que quer atacar a democracia, ou atacar as instituições, ou que faz parte de algum inquérito das fake news. Não. Ele é um senador que, na verdade, eu não gosto. Em vários momentos ele se mostrou ser um oportunista. Porém, ele é hoje uma das vozes que mais fala sobre o Alexandre de Moraes. E por que ele fala sobre Alexandre de Moraes? Porque ele está à frente de uma CPMI do crime organizado que tem acesso a informações que mostram um vínculo muito estranho entre membros do Judiciário e do STF com o crime organizado. O que ele fala nesse vídeo agora, que eu vou mostrar para vocês, já levou à destruição de muitas vidas ao longo dos últimos 7 anos.
Alan dos Santos, Terça Livre, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e vários outros grandes comunicadores e jornalistas que se atreveram a falar a verdade ou contemplar a possibilidade de uma verdade e tiveram suas vidas destruídas. Teve gente que foi presa, tem mandado de prisão. Porém, ele agora fala com a autoridade de um relator da CPMI do crime organizado que tem acesso a dados. Se eu falo o que ele fala aqui em algum lugar, eu tenho certeza que a PF vem me buscar no dia seguinte. Então por isso que eu achei muito interessante. Lembrando, não sou fã desse senador, mas até ele já demonstra ter perdido a paciência com o que está acontecendo na nossa Suprema Corte. Muito evidente que você tem ali uma aparente lavanderia. O uso de vários fundos em cadeia para que se faça uma lavagem de dinheiro de diversas origens. Você tem apurações em andamento que apontam a chegada de recursos do PCC, Primeiro Comando da Capital, uma organização criminosa violenta. Você tem indicativos de pagamentos a autoridades de diversos poderes, servidores públicos de carreira, políticos e eventualmente pessoas ligadas ao judiciário. Isso tudo daí, a gente tem informações que apontam circulação de recursos entre esse grupo criminoso e familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Essa frase, nós temos indicações, né, de que tem recursos do PCC e um fluxo de dinheiro para familiares de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Isso aqui deveria ser por si só um outro escândalo, mas... Não é razoável dizer agora que essa circulação de recurso é ilícita. Moralmente falando, ela é absolutamente reprovável. Juridicamente falando, a gente vai ter que ter mais passos para constatar. Muito didaticamente. Quando o Master contrata o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes, ele está contratando um serviço jurídico, esse escritório prestou serviços correspondentes aos valores recebidos, até o momento indicativo é que não. Você tem uma série de negativas, mas hoje você já tem notas oficiais do próprio escritório apontando a existência, reconhecendo a existência do contrato e dos pagamentos durante 20 ou 22 meses, no valor que vai estar aí na casa dos 80 milhões de reais. E ele informa uma contraprestação de relatórios, de reuniões. E quando você calcula isso, tomando como base o mercado da advocacia, mesmo aqui em Brasília, que é um mercado bastante inflado, está totalmente fora de parâmetro. O outro ministro, Dias Toffoli, nós temos notícias também reconhecidas pelo ministro, primeiro, de que ele é sócio oculto de um fundo patrimonial e tem cotas no resort, né, que faz investimentos em imóveis. Ele está registrado de forma ostensiva em nome dos dois irmãos, mas ele funciona como sócio oculto. Este fundo patrimonial recebe recursos de fundos ligados ao Banco Master. Esses valores não está tão claro ainda, mas eles vão estar ali entre 15 e 35 milhões de reais. 80 milhões de reais para Alexandre de Moraes, que viaja no jatinho do Vorcaro em vários momentos diferentes, inclusive sozinho, sem o acompanhamento da esposa, que a justificativa é porque era uma forma de pagar os honorários. Aí nós temos Dias Toffoli, que também recebe numa sociedade na qual ele é sócio oculto, que eu acho imoral, um membro do STF ser sócio oculto de alguma coisa, por que ele quer esconder isso? Recebendo 30 milhões, 35 milhões. Mas vamos lá, tem outra parte aqui que eu quero que você assista. Esse aqui é ele, tá? No momento em que ele é o relator da CPMI do crime organizado, falando sobre STF. Porque se eu consigo chegar à constatação cabal, e eu já tenho essa constatação, de que eu tenho figuras na mais alta corte da justiça brasileira que trabalham contra a investigação de crimes, o caminho, senador Magno Malta, é inexorável, é o pedido de impedimento. Aqui ele fala abertamente em impeachment desses ministros que estão trabalhando para blindar os corruptos na CPMI do crime organizado. Não há outro caminho. Cada vez mais. E não adianta a falta de uma palavra mais leve, aquele mimimi de não é polarização, é ideologia, é bolsonarismo, é petismo. Não, é a defesa da República. Passou de qualquer limite, ultrapassou qualquer condição. Vamos seguir a nossa jornada aqui, nesse momento, nos submetendo ao constrangimento, evidente, do abuso de autoridade praticado pelo ministro Gilmar Mendes, que nos obriga a revotar, a repetir a votação, atendendo a um critério criado da cabeça do ministro Flávio Dino. E no próprio despacho, na própria decisão, o presidente Mourão, reconhecendo, não tem previsão na lei, não tem previsão na Constituição, não tem previsão no regimento, mas ele acha que tem que ser assim. Porque CPMI do crime organizado também aparentemente está próxima do fim. O STF vai fazer de tudo para impedir que ela seja prorrogada, porque eles chegaram
na porta de suas casas e nas casas de seus familiares, esposas, irmãos, primos. É impressionante. Familiar de ministro do STF é hoje o cargo mais bem remunerado da história do Brasil. São os mais eficientes e visionários empreendedores que o mundo já viu. Sempre são os familiares de ministros do STF. Mas tudo é tudo para proteger a democracia, é tudo para resguardar o Estado Democrático de Direito e a nossa Constituição. E aí de você que criticar. Não critique, porque senão a Gestapo da PF, aquela parcela que se vendeu, que venderam suas almas para serem os jagunços desse pessoal, bate na porta da sua casa. Agora, todas essas pessoas, todos os nomes dessas pessoas que se submeteram a serem vassalos dessa ditadura, todas essas pessoas vão pagar por isso. A atmosfera está mudando, a rejeição do STF está em recorde, nunca se rejeitou tanto a Suprema Corte. Não vai ter tentativa de nenhuma grande entidade em proteger esses ministros quando vierem a hora do impeachment. E depois do impeachment, nós vamos também fazer uma séria investigação com novos ministros no STF, um novo diretor da Polícia Federal, ministro da Justiça, uma nova presidência e novo Senado. Eu te garanto, tudo o que aconteceu nesses últimos anos será investigado. As pessoas que participaram disso tudo serão punidas, para que isso nunca mais aconteça novamente. A verdade vai ser restabelecida. E não estamos muito longe disso. Modéstia à parte, eu acredito que este ano nós vamos, com a ajuda de vocês, conseguir resgatar o nosso país. Vai ser pelo menos dado o primeiro passo. Uma nova configuração do Senado. Flávio Bolsonaro na presidência, escolhendo novos ministros do STF. Nós vamos impedir que o Messias seja colocado no STF, porque isso é um escárnio, isso é um tapa na cara. Senadores que votarem favoráveis ao Messias no STF não escaparão da ira da população brasileira. E o povo vai saber quem votou favorável a esse pessoal. E todos que participaram disso vão pagar um alto preço. E o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, do Partido Novo, defendeu o afastamento e a prisão dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes do STF. Na avaliação de Zema, o Supremo abriga criminosos. Concordam que nós estamos vivendo, pelos meus 61 anos, a maior crise moral da história do Brasil. Nós estamos assistindo lá em Brasília a farra dos intocáveis. Eu vejo que nós temos lá criminosos. Qualquer um aqui que tem empresa, acho que não queria que essas pessoas estivessem na sua empresa e, se estivesse, teriam demitido. O que fizeram lá é crime. E parece que o Supremo era ainda aonde nós tínhamos uma certa confiança, mas já estava cheirando mal há alguns anos. E agora realmente aflorou toda a podridão que está lá dentro. Zema elevou o tom das críticas ao judiciário e defendeu a prisão de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli. Quem são os intocáveis? Os intocáveis, aqueles que se consideram acima da lei, não tem tanta gente. Eu sempre fui fiscalizado enquanto empresário. Mas só inclui o STF? Incluo principalmente 2 ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esses 2, para mim, não merecem só processo de impeachment, merecem prisão. Carol Esponza, eis a fala aí do ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, do Partido Novo. Na avaliação dele, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli não merecem só impeachment, merecem a prisão. Dani, o Romeu Zema, ainda enquanto governador, agora ele já está afastado do cargo, né? Tá o Matheus Simões, seu vice, já então governador de Minas, mas ele ainda governador, foi a Brasília pessoalmente pedir o impeachment, protocolar, né, no Senado Federal, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Claro, existem outros pedidos ali que o Alcolumbre senta em cima e finge que não está acontecendo, mas uma força muito grande, o primeiro governador em exercício a tomar essa atitude, né? É muito mais simples para um parlamentar, não tão simples, porque a gente ainda não conseguiu aprovar o fim do foro privilegiado, mas é mais simples para um parlamentar fazer essa pressão. Um governador em exercício, ele tem que cuidar de todo o Estado, né? De todos os eleitores do Estado, de tanto a direita quanto a esquerda, tanto aqueles que votaram nele, tanto aqueles que não votaram, até porque Minas é um Estado endividado, né? Herança ainda de um governo do PT, e o Zema precisou negociar essa dívida de Minas. Então ele foi, na verdade, subindo o tom ali contra os ministros, mas é
importante frisar que ele fez esse pedido de impeachment ainda enquanto governador. Nenhum outro governador teve essa coragem, nenhuma outra figura pública, né, do chefe de executivo teve, então, essa coragem de fazer isso. Então, eu aplaudo o governador Romeu Zema de pé, né, acabo trabalhando muito com o governador Zema, eu sou do Partido Novo, então acabo trabalhando muito com o governador Romeu Zema, mas ver uma atitude como essa enche todos nós brasileiros de orgulho. A gente gostaria que outros governadores, que outros parlamentares fossem mais firmes nessa crítica, né? Mas não é o que a gente está assistindo, infelizmente. Mas espero que os outros presidenciáveis desse tom. Inclusive, dentro do Partido Novo, não pode ser candidato ao Senado Federal se não defender abertamente o impeachment de Toffoli, o impeachment de Moraes ou de qualquer outro ministro que a gente acabe vendo aí na delação do Porcaro todo esse envolvimento com o Mastro ou qualquer outro escândalo de corrupção. O Senado Federal precisa ter coragem de enfrentar esse que é o maior mal que a gente vive no Brasil hoje, que são os abusos do STF. Então o governador deu tom, o Partido Novo seguiu, já está uma pressão muito grande. O presidenciável, né, o senador Flávio Bolsonaro, esse fim de sexta-feira, na verdade, no Fórum da Liberdade, eu estava lá assistindo, também já começou a subir o tom, já falou que só vai apoiar candidatos ao Senado que pautem o impeachment dos ministros. Então, parabéns a Flávio Zema, que bom que a gente conseguiu lançar aí esse movimento, e isso está com uma força realmente grande, porque o Brasil não pode mais esperar para afastar esses dois ministros. E está certíssimo, Zema, não é só impeachment. Os dois precisam ser presos, eles precisam ser responsabilizados pelos crimes que eles cometeram. Agora, Berenice, cotado para ser vice de Flávio, Romeu Zema também subiu o tom contra a legenda do seu possível parceiro de chapa, o PL, fez duras críticas à parte do campo da direita. Vamos ouvir. Eu estou mais à direita, mas é uma direita diferente. Eu sou uma direita que quero privatizar. Entende? Tem uma direita aí que se diz de direita que não quer privatizar. Eu sou uma direita democrática que respeita a Constituição. Tem uma direita aí que de vez em quando questiona. Eu sou uma direita que não tem corrupção, não tem escândalo. E tem direita aí que também está envolvida com coisas erradas. Então eu sou de direita, mas sou diferente. Não tem corrupção no Novo. No PL eu acho que tem algumas frutas podres lá. No Novo, se tiver, a gente coloca para fora. Diga, Berenice. Ele tá certo ao comentar sobre a legenda do PL, que realmente em alguns estados abriga políticos envolvidos em esquemas de corrupção. E quanto maior o partido, quanto mais mandatos eles têm em exercício, maior a probabilidade disso acontecer, não é mesmo? Inclusive, na região Nordeste, nós tivemos 2 casos de deputados que foram expulsos do partido justamente pelo desvio de recursos de emendas parlamentares, né? É por isso que, em Minas Gerais, o deputado Nicolas Ferreira, enquanto, né, o maior líder ali, tem, claro, voz e poder, né, concedido a ele. Valdemar da Costa Neto escuta muito o que ele fala em relação, olha, não deixa esse aqui filiar não, foi assim, já com alguns nomes que o deputado Nicolas rejeita que vá para o partido do PL, é justamente para evitar esse tipo de crítica que nós ouvimos agora, uma crítica muito contundente de Romeu Zema, né, Romeu Zema que é do Novo. Mas isso não impede que eles formem uma chapa, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. Eles até brincaram no final de semana, né? Será que o Flávio que vai ser o vice do Zema? Enfim, né? Só para descontrair mesmo, e isso foi um belo termômetro, né? Muita gente se manifestando e demonstrando que aprova essa dobradinha entre Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. Agora, nesse momento, é claro, o Zema precisa mostrar a que veio, precisa fazer críticas contundentes, sem medo, né? Sem medo, e isso só faz quem não deve, né? Quem não deve não teme, e ele deixa muito claro, isso inclusive é parâmetro para os eleitores em 2026, nessas eleições. Você tem medo de votar pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Bom, se tem, então isso já é motivo para você não ter o voto de muitos eleitores que consideram, sim, que essa instituição está muito abalada. Então, Romeu Zema escancara, né, e demonstra que, pelo menos, não tem nada a dever na justiça. Porque se tivesse, Daniel, sabemos o que acontece, né? Os processos andam lá no Supremo por parte de quem tenta
atacar a democracia, se é que vocês me entendem. Então, Romeu Zema está indo muito bem em sua conduta, em entrevistas com jornalistas, assim como Flávio Bolsonaro também. Acredito que seria uma boa chapa para a direita concorrer contra Lula e Geraldo Alckmin, né? Essa parceria que nós já vimos que nos últimos anos não deu certo do ponto de vista para o Brasil. Agora, se for para roubar e corrupção, bom, a dobradinha de Lula e Alckmin realmente eles fizeram ali, concluíram com sucesso esses 4 anos. Como você acabou de assistir aí, né? Que fiasco, né? Como até eu falei lá no início. Tem um outro vídeo, até ele deu uma reportagem, que sim, é comprovado que o STF está envolvido. Ou seja, que o STF ali funciona como se fosse ali uma coisa ali de lavagem de dinheiro do PCC. Olha só, o STF lavando dinheiro para o PCC, pessoal. Olha só que nível, a Suprema Corte do nosso país. E isso não sou eu que estou falando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem está falando isso é o relator da CPI lá do crime organizado. Meu Deus do céu, entendeu? Não sou eu que estou falando. Ele fala. Só que ainda ele não pediu indiciamento, porque, claro, ele precisa de mais provas, mais coisas ali, né? Então, realmente, até dá um pouco até com medo também, porque qualquer coisinha daí, entendeu? Ele quer ter muito mais provas, né? Mas pede o indiciamento. Então, é um fiasco isso que está acontecendo no nosso país. E o Romeu Zema aí está certo, pedir a prisão, se esses caras têm que ser impeachmentados. Aí o pessoal tem uns que falam impeachment. Ah, eles têm que ser impeachmentados. Não, esses caras têm que ser impeachmentados e têm que ser presos. Não é impeachmentado. Ah, impeachmentado e ficar na boa? Não. Os caras têm que ir pra cadeia. É isso, os caras têm que ser presos. Ah, por favor. Tudo que os caras já fizeram. Olha, pelo amor de Deus. Se fosse qualquer outra pessoa, já estaria preso. Eles não prenderam gente lá por pintar uma estátua com batom, tanta coisa. Mas afinal, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso.